Muito boa tarde a todos. A partir de agora está no ar o Rede Verdade aqui na sua Arapuã Band, com muitas informações. O programa hoje imperdível, muitas questões que o povo da Paraíba precisa saber. Daqui a pouquinho também falar sobre direito, falar sobre as questões que envolvem, né, todo o cenário dos advogados, as novas diretrizes do STF, tudo sobre a futura eleição da OAB Paraíba. Todas essas questões vamos tratar daqui a pouquinho com o presidente da OAB Paraíba, o doutor Arrisson Tagino, já se encontra em nossos estúdios, mas agora vamos direto a uma conexão com a capital federal, Brasília. O Napoleão de Castro está pronto para trazer as informações direto da capital federal. Boa tarde, Napoleão. Polêmica matéria que trata, quer criminalizar o aborto após 22 semanas. Foi dada, inclusive, urgência a esse tema. Arthur Lira ontem deu um ré e disse que só no segundo semestre, quem sabe até depois das eleições, é que essa matéria vai ser apreciada. A pressão popular no país muito grande e o presidente tomou exatamente essa medida. Há, nesse momento, inclusive, no púlpito de entrevista, uma mobilização da bancada evangélica em relação a esse tema. Pastores e também deputados e senadores que se dizem evangélicos estão nesse momento no púlpito de entrevistas aqui do Salão Verde, manifestando contra essa decisão do presidente Arthur Lira. E em relação à nossa bancada, eu conversei com o coordenador, o deputado Murilo Galdino, em cima de um tema que ele tem vivido aqui no Congresso Nacional, a questão das energias renováveis, dos novos equipamentos, como os carros elétricos, que buscam diminuir a emissão de carbono, o projeto Mover, que está sendo debatido aqui em termos de Câmara Federal e também do Senado da República. Que visa aí dar oportunidade aos carros elétricos, diminuir a emissão de gás carbônico. Então é muito importante, já foi aprovado, é importante, vai voltar para a Câmara, porque teve uma modificação no Senado, e vamos analisar aqui mais uma vez. Tem essa polêmica aí da taxação, estão chamando das blusinhas, tem os dois lados. Eu votei favorável até porque eu acredito que nós temos que defender a empresa nacional, as indústrias nacionais. Do jeito que estava, as pessoas reclamam de uma taxação, mas que se continuasse do jeito que estava, iam quebrar cada vez mais indústrias no Brasil. Nós temos que trabalhar aqui em prol do Brasil, sem fake news, sem trabalhar para o Instagram, como se diz, e trabalhar com a realidade. Porque a taxação está sendo feita é o quê? É uma taxação de 20% para essas compras assim, até $50 no exterior, mas que vai proteger a indústria nacional. Isso foi solicitado a nós, deputados, ao presidente da Câmara, do governo, pelas próprias indústrias nacionais, para garantir a continuidade dos empregos no Brasil. Quem fez o seu juramento ontem foi o deputado Leonardo Gadelha, que assume o mandato como primeiro suplente na coligação do deputado Rui Carneiro, se afasta para disputar as eleições municipais aí em nossa capital. Leonardo tomou posse no final da tarde de ontem aqui no Congresso Nacional e fez o seu juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, senhor presidente. As informações de Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Obrigado, Napoleão, pelas informações trazidas direto da capital federal. A posse aí do deputado federal, volta a ser deputado federal, Leonardo Gadelha, que por algumas ocasiões ficou na primeira suplência, agora ele assume o mandato na licença do deputado Rui Carneiro, que se ausenta para fazer pré-campanha aqui na capital. A partir de agora, iniciar uma conversa muito importante com o presidente da OAB Paraíba, o doutor Arrisson Tagino. Doutor Arrisson, satisfação tê-lo conosco aqui no Rede Verdade da Arapuã Band. Boa tarde. Eu quem agradeço a oportunidade, Rudinei Ideal, conversar consigo, conversar com os milhões de telespectadores, poder falarmos da advocacia, da OAB, de suas lutas tantas. Doutor Arrisson, uma defesa que eu percebo que a OAB tem feito, o senhor como dirigente, como principal comandante da OAB nos tempos de hoje, a questão da sustentação oral. Há dias atrás eu conversei com alguns advogados aqui e vieram do sul do país e todos eles indignados com essa questão dos advogados não poderem fazer sustentação oral no STF, na Suprema Corte. Queria que o senhor pudesse falar sobre essas questões que envolvem. Muitos advogados paraibanos saíam daqui para fazer sustentação oral dos seus clientes na última instância em Brasília. Qual o posicionamento da OAB Paraíba sobre isso? Nós temos, Rudinei, uma firme posição de embate para garantir o direito à sustentação oral. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com o ministro Alexandre de Moraes em audiência com todos os presidentes da OAB
e eu fui escalado para ser um dos 4 que falaram, defendendo o direito que há de ser exercido pelo advogado de poder apresentar de viva voz os temas e as questões de ordem pertinentes ao julgamento. E eu lembrei ao ministro Alexandre Moraes que a própria imagem do advogado é muito vinculada à presença na tribuna, a realçar a importância que se tem com essa participação democrática do advogado, que muitas vezes faz mudar o entendimento de julgadores e apresenta fatos que o relator não gosta, ou por descuido, ou por qualquer outro motivo, não deu atenção devida. Nós estivemos no Supremo, defendendo com o ministro Alexandre Moraes, recorremos e agravamos da decisão inicial que inibiu a presença na tribuna de advogados em turma. Das 2 turmas do Supremo, uma já voltou atrás e já está garantindo tribuna. E estamos nessa luta que é também local, porque quando de vez em quando temos ciência que em um determinado julgamento o advogado não pôde apresentar suas razões. E é algo espantoso porque, no fundo, o advogado é um grande colaborador da justiça. É um grande ator que traz a voz daquele que tem direito de ali estar perante o órgão do Estado. E é natural que se possa garantir ao advogado o seu direito de defesa, o seu direito de tribuna, porque a expressão ou o resultado, na verdade, da participação sempre é mais justiça, mais segurança e mais respeito. Doutor Alisson, sinceramente falando, qual o senhor percebe a intenção do STF com essa medida em tolher a palavra do advogado, a defesa do advogado perante a Suprema Corte? Eu tenho para mim que em determinados momentos algumas verdades se tornam incômodas e muitas vezes como um sentido de autoproteção, um sentido de inibição, se tira o advogado da tribuna ou se busca inibir o advogado da tribuna para que ele não possa expressar o que todos querem dizer, o que deve ser dito ou o que evidentemente está nos autos. Essa semana nós tivemos no Supremo Tribunal Federal uma discussão entre o magistrado e um advogado, e o magistrado dizendo que tinha dado acesso aos autos e o advogado provando que não tinha tido acesso aos autos. E só pôde provar porque foi a tribuna. Expressar, dizer, mostrar que a página tal tinha requerido e o ministro não tinha dado. Talvez por isso se busque CCA sobre o fundamento de que garante mais celeridade. Mas, no fundo, a forma como se faz sem ouvir a advocacia significa simplesmente permitir injustiça. E isso nós não podemos admitir. Nos últimos dias, a OAB fez uma reformulação e aprovou a resolução que atualiza a tabela, né, da advocacia previdenciária. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse tema. Udinei, a advocacia previdenciária é uma das mais dinâmicas advocacias que temos. Ela tem sido porto para uma enorme quantidade de colegas advogados jovens que buscam a advocacia previdenciária e, com isso, trabalham numa ação social relevantíssima, que é garantir que esse grande sistema de proteção social, que é a Previdência Social, ocorra em tempo adequado e chegue na ponta aos que necessitam. Nós temos que valorizar a advocacia previdenciária. E, nesse sentido, a Comissão de Advocacia Previdenciária, a APAPREV, a Associação e também o Instituto de Direito Previdenciário requereram que nós reavaliássemos a tabela de honorários da advocacia previdenciária desse capítulo específico. E nós tivemos a oportunidade de fazê-lo, garantindo adequações, a atualização de valor e o incremento, inclusive, de modalidades efetivas de parcelas de honorários para que a advocacia previdenciária possa agir com dignidade em relação ao seu trabalho, a contraprestação em seu trabalho e possa se estimular a cada vez mais garantir a luta em favor dos beneficiados que não têm, ou beneficiários que não tiveram garantidos os seus direitos na forma administrativa. Lembrando que a Paraíba tem uma enorme quantidade de pessoas que dependem sim da Previdência Social e esse socorro da assistência jurídica termina sendo fundamental para que muitos tenham acesso ao que lhes é devido. Torres Sontagino, presidente da OAB Paraíba, uma situação importante a ser frisada hoje, o que é mais comentado no meio advocatício na Paraíba, a questão do quinto constitucional, aquilo que a OAB dispõe com a indicação de nomes para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Eu queria que o senhor pudesse falar em que pé hoje está essa situação. Eu soube que nas últimas horas o senhor também praticou uma ação importante para o segmento desse processo que vai desaguar daqui a poucos dias no nome da OAB que vai ser escolhido pelo governador João Azevedo. É verdade, esse é um momento importante, é um momento de ampliação do Tribunal de Justiça
que é o tribunal que mais julga processos na Paraíba, porque é o competente para a Justiça Estadual, o que significa dizer que tem competência recursal ou mesmo originária em torno de 80% dos processos que tramitam na Paraíba. O tribunal tinha um projeto inicial de ampliação para mais 4 desembargadores, não contemplava um membro oriundo da OAB. Nós fizemos todo um esforço de discussão e diálogo com o tribunal para ampliação e garantia de uma vaga destinada à advocacia. Fico muito feliz de ver que essa luta deu certo. A sensibilidade do desembargador João Benedito e dos seus pares permitiu que nós chegássemos a 7 desembargadores. O governador João Azevedo também, de forma muito sensível, também ajudou na composição dessa solução. Enfim, temos 7 vagas, uma destinada à advocacia. A vaga destinada à advocacia é escolhida, ou os nomes são escolhidos, da forma mais democrática possível. Nós somos dos únicos 6 estados da nação que, ao realizar a lista sextupla, ou a escolha de 6 nomes iniciais, nós fazemos o DNE de forma direta. É dizer, todo advogado da Paraíba poderá votar para a escolha da lista sextupla do 5º Constitucional da Advocacia. Significa dizer que teremos aí potencialmente mais de 20 mil eleitores. Se você olhar bem, está ali dentro dos 15 municípios da Paraíba, se compararmos com quantidade de pessoas. Então, um grande processo de participação, um grande processo democrático. Os advogados da Paraíba todos poderão votar? Todos os advogados que estiverem em dia com a OAB poderão votar. E isso significa dizer que nós teremos aí uma enorme quantidade de colegas participando do processo. Publicamos o edital já para abrindo as inscrições. O edital tem 15 dias de ciência, mais 20 dias de inscrição, esses prazos estão correndo. E hoje, antes de aqui chegar, estava exatamente vendo a publicação que fizemos da Comissão Eleitoral, que é uma comissão que coordenará o processo de ausculta a toda a advocacia e também a sabatina dos candidatos. Essa comissão já está à disposição para todos aqueles que são interessados no pleito. Isso, a partir de hoje nós escolhemos pessoas com experiência, conhecidas, respeitadas, advogados com enorme conhecimento na Paraíba. O presidente é o presidente Afrânio Neves de Mello, que foi presidente do OAB, foi desembargador do trabalho, ao lado do colega advogado, uma das referências do direito eleitoral paraibano e brasileiro, que é José Dízio Souto, compondo também o colega advogado, especialista em direito eleitoral, que foi conselheiro da OAB, Laplace Guedes, e 2 colegas advogadas, que também formarão a comissão pela experiência que tem. Tainá de Freitas tem uma enorme experiência no campo do direito eleitoral, e Gilvânia Maciel, que já foi vice-presidente, conselheira federal. Enfim, esta é a comissão que irá coordenar os trabalhos das eleições. É uma eleição importantíssima, a OAB sempre tem situações desse naipe, por exemplo, a eleição da própria OAB é uma grande eleição na Paraíba, né? Agora, essa oportunidade da questão do 5º Constitucional, a indicação de um nome da OAB para o Tribunal de Justiça é mais um deles. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre também uma ação que foi promovida pela presidência da OAB em relação à questão da paridade de gênero. E eu vou logo adiantando, o senhor deve ter ciência disso, dentro do meio advocatício gerou um grande suspense, uma grande polêmica, né? Alguns deles que pensam em ser candidatos ou estão como candidatos, uns acharam que foi legal, outros acharam que prejudicou de alguma forma. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre o posicionamento da presidência. Rudinei, o exercício da presidência da OAB traz uma honra imensa e algumas alegrias, assim, daquelas que a gente leva na alma. E essa é uma delas. Eu propus, é uma proposta nossa, proposta minha, apresentada, que neste pleito nós pudéssemos garantir pela primeira vez na história da OAB, nos seus 90 e poucos e tantos anos, que a lista sexta fosse composta por 3 advogados homens e 3 advogadas mulheres em efetiva paridade. Em respeito à quantidade das advogadas mulheres que já temos na Paraíba, no Brasil, 53% de advogadas que são mulheres, e como uma forma de garantir o empoderamento necessário para que as mulheres possam ocupar os espaços decisórios no judiciário da mesma forma. Veja-se que nas listas da OAB, em regra, nós só tínhamos homens. Raramente aparecia ali uma mulher. A proposta é audaciosa, de fato, né, nós tivemos que enfrentar várias incompreensões. Alguns advogados homens disseram que
que essa questão da paridade de gênero favoreceu diretamente as mulheres, ou seja, 3 mulheres, que no passado não acontecia isso, estarão na lista sexta, ou seja, não necessariamente se a paridade tivesse sido colocada em questão, teriam 3 ou 4 ou 5 mulheres nesse cenário. E esse é o quadro, o fato é que a paridade vem para favorecer e garantir o espaço da mulher. É o que os americanos chamam de nudge, a gente chama de política afirmativa, é uma forma de garantir que as mulheres tenham espaço sobre a ótica de que é preciso ter mais equidade de gênero, mais respeito às colegas advogadas, lhe garantindo espaço na disputa das estruturas de poder. E por isso veio a paridade. Enfrentei um plenário da OAB, que o Conselho Seccional foi quem decidiu, com algumas resistências de vários interesses poderosos, contrariados, mas não arredei pé dessa pretensão que vai ao encontro de toda uma política que temos na OAB. Desde que assumi, Rudinei, eu tenho buscado ampliar os espaços da mulher na OAB. Eu tenho a felicidade de ser de uma diretoria da OAB que, pela primeira vez na história, é majoritariamente feminina. São 3 mulheres e 2 homens. De fazer parte de um conselho estadual que, pela primeira vez na história, é paritário, metade homens, metade mulheres. E de ser um presidente que mais nomeou mulheres para as comissões da OAB. Para você ter ideia, quando eu cheguei na OAB, a presidência de comissões tinha basicamente 32%, 34% de mulheres, os 60 e pouco por cento de homens. E hoje, para minha alegria, nós temos quase 60% de presidentes de comissões da OAB do sexo feminino. As vice-presidentes, maioria mulheres, secretárias-gerais, maioria mulheres, 63% das comissões da OAB são formadas por mulheres, que têm demonstrado a competência que lhe é própria, a dedicação que lhe é própria e tem feito com que a OAB seja uma OAB mais completa, porque é uma OAB que representa efetivamente o conjunto da advocacia e não somente o conjunto dos homens que faziam advocacia. Eu fui da OAB do passado e o que encontrei eram basicamente 2 conselheiras mulheres, 2 ou 3, uma enorme dificuldade da colega mãe, advogada, com tantos atributos e atribuições, de ocupar o espaço que é devido. E eu fico muito feliz de, nessa gestão, ter aberto espaço, ter garantido espaço, diria até melhor, não aberto espaço, ter reconhecido espaço, porque a mulher, de verdade, não quer que se lhe abra a porta. Ela quer o direito de abrir a porta e ser tratada por igualdade. E é assim que trato. Trato da mesma forma, com o mesmo respeito, com divergências e convergências, com pessoas que podem pensar diferente, faz parte do processo democrático, mas, de fato, não só de discurso, valorizando o espaço da mulher, porque nenhuma outra gestão teve tantas mulheres nos cargos diretivos e dirigindo a OAB como a nossa, para nosso orgulho. Ainda não fugindo da polêmica, sobre esse tema também, além da questão da cota de gênero, a questão do veto da cota racial. Né? Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse tema que também não necessariamente gerou uma grande polêmica, mas divide opiniões. Alguns advogados, a própria imprensa, né, tratou sobre esse tema nos últimos dias, essa questão do veto da presidência em relação à cota racial para a OAB. Na verdade, até para deixar claro, não houve veto algum, nem tampouco da presidência. Eu propus que fosse feito cota para as mulheres. Durante todo esse tempo eu propus pioneiramente, falei, discuti, ninguém propôs nada mais diferente. Na hora da votação, a querer criar uma confusão para a votação das mulheres, se propõe lá que seja incluído também uma cota especial para cota relativa a negros e algum falou em outra cota especial. Nós havíamos já debatido durante quase um mês sobre todo um tema de convencimento. Era uma questão de inclusão tardia. Que já foi feita ali, o que não significa dizer que não se possa fazer a partir de um debate, muito pelo contrário, eu acho justo o diálogo, que se possa fazer a evolução política de tratar do tema dentro dos cuidados devidos. Para minha alegria, dos candidatos, tem candidatos que são negros, e que naturalmente poderão ser objeto da bem-querência e do voto, o que nada atrapalhará. Você veja que a gente passou 90 anos para garantir paridade das mulheres. Não seria uma estratégia política ali que inibiria essa grande vitória, que é a paridade de gênero que a OAB pela primeira vez se fez. Alguns até reclamam, mas fez agora porque abriu a vaga agora. Eu não era presidente quando abriram as outras vagas. Eu atuei no tempo devido, porque a próxima vaga, ao que
a normalidade aponta, Rudinei, só vai ocorrer daqui a 8 anos, quando um dos desembargadores que é oriundo do 5º se aposentar. E aí, é evidente, já é muito tarde. A mulher precisava ter seu espaço agora, e esse é o espaço garantido à mulher. A aprovação, apesar das resistências, teve lá votos contrários, legítimos, foi muito grande, e apesar dos interesses contrariados, poderosos, insatisfeitos, o fato é que a advocacia feminina da Paraíba está feliz pelo respeito que lhe é dado, e também a advocacia no todo, porque afinal essa não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos nós. Doutor Harrison, em relação a uma conquista importante que foi a questão da cidade da OAB, né? Era uma coisa talvez no passado não tão distante, né? Não era palpável, né? E o senhor agora, nesse pontapé inicial, coloca, né, essa obra para ser levada ao conhecimento não só, porque eu acho que é uma coisa que vai ficar marcada não só na Paraíba, ficará marcada no Brasil, num local estratégico, né? Eu queria que o senhor pudesse falar no que isso vai ajudar, no que a cidade da OAB contribuirá com os novos advogados e com aqueles que já estão atuando no Estado. Essa é outra daquelas alegrias, sabe, Rodrigo? Eu, quando cheguei, encontrei um terreno comprado, uma promessa que se renovava, o que era sonho, nós garantimos tornar realidade. Estamos construindo a maior obra da história da OAB em todos os seus tempos. Uma obra que envolve 20 milhões de reais, que é a nova sede, no ponto mais oriental das Américas, ali no altiplano, vendo o mar, né, numa área nobilíssima e, sobretudo, uma construção ambientalmente adequada. Uma construção que tem sido feita em um compasso rápido de tempo, né, que vai permitir que até o final do ano nós tenhamos uma nova sede da OAB. A nossa antiga sede tem mais de meio século, já não comporta as condições necessárias à advocacia, e a ideia é que essa nova sede possa reunir todas as funções da ordem, possa garantir um espaço também de coworking para advogados que possam trabalhar lá conosco, possa ter um auditório de 400 lugares, o auditório nosso hoje tem 120 lugares, mais um equipamento à disposição de toda a sociedade, vai mais do que dobrar, e possa ser uma sede efetivamente nova, porque o projeto que encontramos era um projeto absolutamente inadequado, que não havia sido, tinha só um pré-projeto, não havia sido aprovado em instâncias de prefeitura, nem de bombeiros, nem de ambiental. Nós pegamos aquele projeto inadequado, tivemos que refazer o projeto, mantida as linhas arquitetônicas, graças à competência dos arquitetos, compatibilizando com a possibilidade e as necessidades, e levantamos do zero, com mais de 7 equipes de projetos simultâneos, preparando os projetos, apresentando nos mais diferentes órgãos, toda uma parte formal extremamente complexa, fazendo uma escolha de construtora, não aqui, isso incomodou alguns, eu sei, fizemos uma escolha nacional, toda a supervisão da obra e a alocação de recursos e supervisão é feita pelo Conselho Federal, que realiza na Paraíba a maior obra que se realiza nesses 3 anos da gestão do presidente nacional, Beto Simonetti. O presidente Beto Simonetti, com muita sensibilidade, e o Felipe Sarmento do FIDA, aportaram recursos e estão conosco coordenando todas as obras. A escolha da construtora, de equipamentos, todas é feita sempre sobre a coordenação do Conselho Federal, retirando de nós qualquer ruído relativo a escolhas e garantindo a celeridade. A obra está lá, quem puder passar ali no autoplano vai ver que ela está, sabe, crescendo a olhos vistos, e se Deus quiser, nós vamos sim deixar esse legado para a advocacia paraibana, depois de tantos anos de construção do velho prédio, uma casa nova à altura da dignidade da advocacia. Porque quando a vestimos bem, quando colocamos um prédio que presta serviço e garante serviço, nós estamos valorizando a advocacia e a advocacia paraibana, sabendo o que estou falando. Está aí essa conversa importante com o doutor Harrison Tagino. A gente volta após o intervalo para a conclusão dessa importante conversa, dessa importante entrevista. Vamos tratar no finalzinho sobre eleições da OAB. Voltamos já já.